Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero convidar você nesse momento que está aí na sua casa para dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor conosco para nós darmos início a esse culto. Vamos estar orando 5, 10 minutos aqui de joelhos e eu queria convidar você a participar juntamente conosco, amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Deus querido, Deus poderoso, na Tua presença, Senhor, nós estamos, Senhor, mais uma vez, para, Senhor amado, prestarmos, Senhor, a Ti, Senhor, um culto, Senhor, racional, ó Deus. Deus amado, nós queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estar, ó Deus, na Sua presença, Senhor, na Tua presença santa, ó Deus. Deus maravilhoso, nesse culto, Senhor, de ensino, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, abrir, Senhor, os nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, abrir, Senhor, as nossas mentes, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar, Senhor, e encontrar, Senhor, morada, Senhor, em nossos corações. Deus querido, queremos, Senhor, nessa noite aprender mais de Ti, Senhor. Deus amado, Deus poderoso, nós queremos, Senhor, nesse momento, ó Pai, pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, Senhor, no decorrer desse culto. Deus amado, venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que, Senhor amado, nessa oportunidade, Senhor, estará se conectando, Senhor, com esse culto, Senhor, através desse link, ó Deus querido. Que o Senhor possa, ó Deus, tocar, Senhor, nos corações, Senhor, dos membros, Senhor, e dos amigos, Senhor, para que possam entrar, Senhor, e aprender mais de Ti, Senhor, nessa noite. Deus amado, Deus poderoso, queremos, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os nossos obreiros, Senhor amado, os cooperadores, Senhor, os diáconos, Senhor, os presbíteros, Senhor, os pastores, Senhor, do nosso ministério, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, colocar, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai. Deus, nós queremos, Senhor amado, pedir, Senhor, uma bênção, Senhor, especial para os irmãos, Senhor, para os membros, Senhor, que estão em Tuas casas, Senhor, com os corações, Senhor, ardendo, Senhor, para que possam voltar, Senhor, para a Tua casa. Deus querido, que eles possam, Senhor, nessa noite, Senhor, encontrar, ó Deus, refrigério, Senhor, que eles possam encontrar paz, que eles possam encontrar, Senhor amado, refúgio, Senhor, através da Tua palavra. Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, fala, Senhor, conosco, Senhor, através do Teu servo. Deus querido, Deus poderoso, venha, Senhor, guardar a Tua igreja, Senhor. Venha, Senhor, nos livrar, Senhor, de todo mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo perigo, ó Deus. Livra-nos, Senhor amado, dessa doença, Senhor amado. Por um acaso, Senhor, algum irmão, Senhor, alguma irmã que já está, Senhor, ou esteve contaminado, que o Senhor possa, Senhor, derramar o Seu bálsamo, Senhor, e curar, Senhor. Tu és, Senhor, o Deus que cura. Tu és, Senhor, o Deus que liberta. Deus querido, venha, Senhor, nos guardar, para que, Senhor, essa peste, Senhor, não chegue, Senhor, às nossas casas. Deus querido, coloca, Senhor, os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor. Livra-nos, Senhor, de todo perigo, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda investida, Senhor, do maligno, Senhor. Livra, Senhor amado, de todo mal, Senhor, toda armadilha, Senhor, que tenha se levantado contra nós, Senhor, pelo inimigo das nossas almas. Deus querido, nós Te adoramos. Nós Te exaltamos, Senhor, porque Tu és, Senhor, o único digno, Senhor, de ser exaltado, de ser adorado. Deus amado, venha, Senhor, abençoar as famílias, Senhor. Oh, Deus querido, sabemos, Senhor, que o inimigo tem se levantado furiosamente, Senhor, contra as famílias. Deus amado, mas, Senhor, Tu, Senhor, criou a família. É uma instituição criada por Ti, Senhor. E nós cremos, Senhor, na Tua proteção, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua bondade. Nós cremos no Teu poder. Livra as famílias, Senhor amado. Livra, Senhor amado, dessa mídia, Senhor, que tem tentado, Senhor, infiltrar, Senhor, nas casas dos Teus servos, Senhor. Trazendo, Senhor, coisas, Senhor, que não Te agradam, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, com o Teu poder, Senhor, estar, Senhor, dando discernimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor, prestar mais atenção àquilo que colocamos dentro dos nossos lares, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia Te servir melhor. Ajuda-nos, Senhor amado, a ser crentes melhores. Ajuda-nos, Senhor, a ser adoradores, Senhor, a cada dia, Senhor amado.
Nós queremos ser fiel a Ti, nós queremos Te adorar, nós queremos Te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. Deus amado, Deus poderoso, abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, oh, aleluia. Soberano Deus, Altíssimo Pai que está nos céus, eu quero Te agradecer, Pai amado e justo, por esse privilégio, Pai, de que nós estamos tendo neste momento, Pai, de estarmos reunidos, Pai amado e justo, na Tua presença, Pai amado e santo, clamando a Ti, Pai. Senhor, meu Deus, eu Te agradeço, Pai amado e justo, pois até aqui o Senhor tem guardado a Tua igreja, Pai amado e santo, em meio a esse caos que está acontecendo aí fora, Senhor, meu Deus. Até aqui, Senhor, meu Deus, o Senhor tem nos ajudado, Pai amado e santo, e nós não queremos tirar mérito de Ti, Pai amado e santo, pois sabemos que o Senhor é quem tem nos sustentado até aqui, Pai. É o Senhor que tem sustentado a Tua igreja, Pai. É o Senhor que tem dado sustento para os Teus filhos, Pai amado e santo, que estão por aí, Senhor, meu Deus, trabalhando, Senhor, meu Deus, e batalhando, Senhor, meu Deus, nessa pandemia, Pai amado e justo. Eu Te agradeço, Pai amado e santo, pelo nosso pastor, Senhor, meu Deus, pastor Joel, Pai, o pastor Deijalma, Senhor, meu Deus, que está na frente deste trabalho, Pai. Eu Te peço, Pai amado e santo, que o Senhor acampa os Seus anjos ao redor da sua casa, Senhor, meu Deus, dos Teus familiares, Pai amado e justo, onde eles estiverem, Senhor, meu Deus, por aí neste mundo, Pai amado e santo. Eu Te agradeço, Pai amado e santo, pois sabemos, Pai, que até aqui, Senhor, meu Deus, o Senhor tem, Senhor, meu Deus, dado, Senhor, meu Deus, toda a autoridade do Seu trono, Pai amado e justo, para que eles possam, Senhor, meu Deus, pregar a Tua palavra, Senhor, meu Deus. O Senhor tem dado, Senhor, meu Deus, para eles, Senhor, pão do céu, Pai amado e justo, para entregar para a Tua igreja, Pai amado e santo. Eu Te peço, Pai amado e santo, que o Senhor continua, Pai amado e justo, guardando os Teus filhos, Pai, que estão, Senhor, meu Deus, pastoreando as igrejas no nosso ministério, Pai amado e santo, e todas as igrejas ao redor deste mundo, Pai amado e justo. Pois, Senhor, meu Deus, o mundo neste momento, Pai amado e santo, está procurando algum tipo de paz, algum tipo de solução, Pai amado e santo. E nós sabemos, Pai amado e justo, que o Senhor é o Deus, meu Pai amado, que acalma as tempestades, Pai amado e justo. Sabemos, Pai amado e santo, que há pessoas neste momento, Pai, desesperadas, Senhor, meu Deus, ansiando, Senhor, meu Deus, um redentor, Pai amado e santo, algo, Senhor, meu Deus, para resolver os problemas, Pai amado e justo. Há pessoas neste momento, Pai amado e santo, que não têm o que pôr na mesa para comer, Pai amado e justo. E sabemos, Pai amado e santo, que o Senhor está levantando pessoas, Pai amado e santo, para alcançar aquelas, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai amado e santo, continua, Senhor, meu Deus, levantando, Senhor, meu Deus, servos Teus, Pai amado e justo, que tem um compromisso, Pai amado e santo, com a Tua palavra, Pai amado e justo, para que essas pessoas possam ser resgatadas, Pai amado e justo, através de nós, Senhor, meu Deus. Vai nos capacitando, Pai, vai nos dando, Senhor, meu Deus, sede de buscar a Tua presença, Pai amado e santo, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, buscar aqueles que estão necessitando, Senhor, meu Deus, aquilo que nós já temos, Pai amado e santo. Esse momento, Pai amado e santo, de estarmos aqui na Tua presença, Pai amado e santo. Tantas pessoas querem ter essa liberdade em casa, Senhor, meu Deus, mas tem pessoas nos países que elas moram, Senhor, meu Deus, que elas não podem, Senhor, meu Deus, porque se o vizinho vê do outro lado da janela, Pai amado e santo, ele pode reportar, Senhor, meu Deus, para as autoridades, Senhor, meu Deus, e essa pessoa pode ser presa ou até executada, Pai. Mas aqui estamos, Senhor, meu Deus, com toda a liberdade, Pai amado e justo, nós levamos isso, Senhor, meu Deus, por afora, Senhor, meu Deus, e nós não consideramos isso, Pai amado e santo, como bênção Tua, Pai. Continua nos dando, Senhor, meu Deus, força, Pai. Continua nos dando saúde, Pai, para buscar a Tua presença, Pai. Para buscar, Senhor, meu Deus, mais e mais de Ti, Pai amado e justo. Abençoa para o leitor desta noite, Pai amado e santo, que estará lá entregando mais um pouco, Senhor, meu Deus, a Tua palavra. Que nós possamos aprender um pouquinho mais, Senhor, meu Deus. Que essa palavra, Senhor, meu Deus, não possa entrar por um ouvido e sair pelo outro, Pai. Mas que ela possa, Senhor, meu Deus, impregnar na nossa alma, Senhor, meu Deus, e grudar no nosso pensamento, Pai. Nunca mais sair, Pai amado e justo. É o que eu Te peço, Pai amado, e Te agradeço em nome de Jesus. Queremos te saudar, amada igreja, com a paz do Senhor. Neste momento, eu queria convidar toda a igreja para louvarmos juntamente conosco o hino 210 da nossa harpa cristã. Thank you.
E Deus tem abençoado grandemente. São 40 dias de jejum e de oração. Eu peço que a igreja continue orando e buscando, e Deus continuará abençoando através desse jejum e dessa oração. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Chegou o tempo de mais uma vez na nossa unidade nos dedicarmos em consagração ao Senhor. De 12 de abril a 24 de maio, a Assembleia de Deus Ministério do Belém está em campanha de jejum e oração. Para buscar a Deus neste tempo de crise, pela nossa família, pela nossa igreja, pela salvação dos perdidos, por uma resposta de Deus. Um relógio de oração 24 horas no ar, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. De 12 de abril a 24 de maio, 40 dias de jejum e oração. Assembleia de Deus Ministério do Belém. Adorar, evangelizar, discipular, cuidar. A responsabilidade é minha. Neste momento nós estaremos louvando ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. E eu queria ler a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que está escrito: Honra o Senhor com a tua fazenda e com as suas primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os seus lagares. Oremos, irmãos. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, eu quero te agradecer, Pai amado e santo, por estarmos, Senhor meu Deus, com esse privilégio, Pai amado e santo, de dizimar e ofertar a tua casa, Senhor meu Deus. Servir a ti com as nossas finanças, Pai amado e santo. Eu quero te agradecer, Pai amado e santo, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor meu Deus, com o pão da nossa mesa, Senhor meu Deus, com tudo que nós precisamos, Pai amado e santo, nós temos em abundância, Pai. Neste momento, eu quero pedir, Senhor meu Deus, por aquele que não tem condições de dizimar ou ofertar nesta noite já, Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa trazer algum tipo de mantimento, algum tipo, Senhor meu Deus, de trabalho, alguma coisa que ele possa, Senhor meu Deus, alegremente, Senhor meu Deus, ofertar a ti, Senhor meu Deus. Neste momento, mais uma vez eu te agradeço, Pai amado e santo, eu te peço, receba o nosso sacrifício de adoração através das nossas finanças, Pai, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho tido o privilégio de ser pastor do Ministério do Belém há mais de 35 anos e de acompanhar a obra aqui nos Estados Unidos há 25 anos, desde o começo dela. Você sabe a importância dessa obra que Deus confiou nas nossas mãos. Eu tenho certeza que Deus não quer que a sua obra pare, que o seu trabalho esmoreça, mesmo em tempo de crise, de calamidade como este que nós estamos vivendo. Na verdade, eu creio que Ele quer que a sua obra floresça. Mas nós precisamos manter os recursos para continuar pregando o Evangelho, para continuar ensinando as pessoas, para que todos alcancem a salvação em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos alcançando milhares de pessoas em dezenas de cidades no mundo inteiro, mas para mais de 7 bilhões de pessoas, nós ainda temos muito trabalho pela frente. Nós confiamos que o Espírito Santo fala aos corações e que Ele vai falar ao seu coração agora mesmo para continuar sendo fiel ao Deus que tem cuidado de você e da sua família nesse momento tão difícil, para você se juntar a nós, sabendo que nós temos sido transparentes e fiéis em aplicar o seu dízimo e as suas ofertas para alcançar as pessoas para Cristo até os confins da terra, através das nossas congregações, através da família cristã, através dos caring groups, através da mídia e dos eventos que nós fazemos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso a gente faz sem nenhum estrelismo e sendo o mais discreto possível para que a honra e a glória sejam para o Senhor Jesus Cristo. A sua fidelidade em contribuir neste momento significa muito. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. O Senhor Jesus Cristo se importa com você.
Deus. Nesse momento estaremos ouvindo a nossa palavra, ouvindo a palavra de Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Jesus Cristo, nós já ouvimos os louvores, todas as adorações a Ti, Pai, mas neste momento queremos ouvir a Tua palavra, que é o nosso alimento, meu Senhor Jesus. Continua conosco e fale com a Tua igreja, fale com todos aqueles, meu Pai, que necessitam de uma palavra. Traz uma palavra poderosa através do Teu servo. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para a igreja. Estamos com muita saudade dos irmãos. Esperamos que, cremos que em breve isso tudo vai passar e nós estaremos novamente juntos na casa de Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor, né? Muita saudade dos irmãos, né? Nossa comunhão é muito importante, né? A palavra de Deus diz para nós que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Eu creio que o salmista falava isto e podia contemplar a união física, né? Nós estávamos juntos, né? Olhando um para o outro, nos cumprimentando a cada culto, a cada reunião, a cada oportunidade. Mas quero que agradecer a Deus, ao pastor Djalma, pela confiança e a oportunidade de estar conversando um pouquinho, né? Estudando um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Nesta semana, nós estaremos estudando a segunda aula do SEI, né? O SEI é o nosso seminário de evangelização islâmica, né? Isso já tem nascido no coração do nosso pastor Joel, lá na Flórida, e o pastor tem enviado semanalmente estudos a respeito do nosso cuidado que nós temos que ter com essa parte deste povo, que são chamados muçulmanos, né? Então nós temos que estar preparados para ganhar eles também para Jesus, que eles venham ao conhecimento da verdade e possam se converter ao verdadeiro Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, nesse estudo, nós vamos focar em questões a respeito do Alcorão, né? Questões a respeito de Maomé e questões a respeito da Bíblia. São perguntas, né, que nós vamos fazer ou vamos ser questionados no momento da abordagem de algum muçulmano, uma pessoa que seja islâmica e que venha ter contato conosco, quando nós chegarmos até ele, possamos estar preparados para isso, né? Vale aqui ressaltar, né, segundo os nossos estudos, que essas questões que são apresentadas na Comissão da Agenda Islâmica neste seminário, elas não são exaustivas, né? Mas sim são as principais argumentações. Existem muitas outras argumentações que o muçulmano poderá fazer para nós e nós para eles, né? Então são perguntas a respeito, são perguntas bem pontuais que surgem, né, no momento que nós podemos abordar o muçulmano para apresentar-lhes o Evangelho de Cristo, tá? Então nós temos que lembrarmos da palavra de Deus, né? Lembrarmos que o Senhor tem colocado a sua palavra dentro dos nossos corações. Nós, como servos do Senhor, temos essa palavra guardada dentro de nós, né? E a palavra do Senhor me veio ao meu coração na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, ele nos exorta dizendo para nós nos santificarmos a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, temos que estar preparados, né, para responder com mansidão, usar a palavra de Deus não como uma espada de ataque, né, mas como uma defesa, uma palavra que vá com um coração sincero, com um desejo sincero em nossos corações de ganharmos aquele que está nos ouvindo, né? Então Pedro aqui nesse texto, ele exorta-nos a nós dedicarmos a nossa vida a Cristo, para estarmos sempre prontos a defender, né, a sua causa e explicar o Evangelho a quem quer que seja, né? Se for muçulmano, ou seja quem for. Nosso caso aqui, nosso estudo são os islâmicos, mas temos que estar sempre preparados para qualquer momento, né, nós estarmos com a palavra de Deus, né, em nossos corações, prontos para falarmos da palavra do Senhor, né? A minha Bíblia me ensina que o nosso coração fala daquilo, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, né? Que sejamos cheios da palavra de Deus, possamos estar cheios da palavra do Senhor, né? Para qualquer momento, para que no momento oportuno, né, a palavra de Deus venha ao nosso coração, nós lembramos, né? O autor aos Hebreus diz para nós comparecermos diante, né, do altar de Cristo,
né, diante do Senhor, né, com confiança, para que possamos encontrar a misericórdia e achar graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Né? Quem sabe o tempo oportuno é quando Deus coloca uma alma diante de nós, coloca uma vida diante de nós para que nós venhamos pregar a salvação. Amém, queridos? Então vamos ler a palavra de Deus que tem como base desse estudo, né, de evangelização aos muçulmanos aqui, nesta noite, né, na segunda carta de Paulo a Timóteo, né, ao jovem pastor Timóteo. São ensinos gloriosos que chegam até os nossos dias, né, e servem para nós. Né? Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, versículos 16 e 17. Né? Vamos ler. Se você pode abrir a sua Bíblia na sua casa, no seu carro, no tablet, no telefone, não sei se estiver. Importante e interessante você ler e acompanhar a palavra de Deus. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Nos diz assim a palavra de Deus: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, meus queridos? Palavra gloriosa, né? Paulo aqui exortando a Timóteo, Paulo aqui exortando a nós, né? Está dizendo para nós que a palavra inspirada por Deus, ela é a própria vida, né? Essa palavra inspirada por Deus, ela foi respirada por Deus, Deus inspirou e mandou para nós, né, a própria vida. Né? Então vamos entrar aqui nas questões, né, que o nosso tempo é curto. Então vamos então às questões, né? A primeira questão, uma das primeiras perguntas que poderiam ser feitas por um muçulmano que nós estamos abordando, né? Ele pode perguntar para nós, o que você pensa sobre o Alcorão? Né? No momento que nós estamos abordando ele, nós levando o evangelho até essa pessoa, e ele sendo muçulmano vai nos perguntar o que nós pensamos sobre o Alcorão. Né? Se não sabemos, vamos aprender agora, né? Se já sabemos, vamos apenas acumular mais um pouquinho. Né? Não podemos esquecer que o Alcorão é o livro sagrado, né? Que contém o código religioso, moral e político dos muçulmanos. Né? Eles creem que é a palavra de Deus revelada ao profeta Maomé, né? Foi revelada ao profeta Maomé e estendida a eles. Né? O livro, o Alcorão, ele está dividido em 114 capítulos. Né? Esses capítulos no Alcorão eles são chamados de sura ou surata. Nós vamos usar a expressão capítulos aqui no nosso estudo, vamos ler alguns textos do Alcorão, né, usando essa expressão capítulos, né, para ficarmos mais familiarizados. Né? Então, irmãos, mediante essa pergunta de um muçulmano, o que você pensa sobre o Alcorão? O texto que nós lemos anteriormente, aqui antes de lermos a leitura do estudo, fala para nós estarmos preparados, né, para responder com mansidão. Nós temos que entender que esse livro, o Alcorão, para eles, os muçulmanos, é como se fosse a nossa Bíblia Sagrada. Né? Nós cremos na Bíblia Sagrada, cremos que ela é a palavra de Deus, né? E não gostaríamos que ninguém falasse mal da palavra do Senhor. Então temos que tomar cuidado nesse momento. Né? Então tem uma resposta pronta aqui que poderia ser ou deve ser a nossa resposta. Se ele nos perguntar o que você pensa sobre o Alcorão, né? Nós poderíamos responder: já que eu sou cristão, você sabe que o Alcorão não é o meu livro santo. Ele é o seu livro santo. Embora eu não acredite exatamente no que você acredita sobre o Alcorão. Eu costumo lê-lo, eu aprecio por mencionar o meu Senhor, o Messias Jesus. Né? Uma boa resposta para você dar para esta pessoa que você está evangelizando. Né? Interessante, irmãos, que nesse estudo aqui, estudando um pouquinho sobre o Islã, né, o islamismo, sobre os muçulmanos, eu comecei a me aprofundar um pouquinho no Alcorão, comecei a ver que eles falam muito sobre Jesus. Né? Eu nunca havia me despertado para estudar, né, o livro dos muçulmanos. Né? E se fala muito sobre Jesus. Né? A religião muçulmana, os islâmicos, há um sincretismo muito grande, há uma mistura do judaísmo com o cristianismo. Então eles creem em Jesus, né? Creem em Jesus como um profeta, que nós vamos ver daqui para frente.
Ok, meus amados? Então seria uma boa resposta, né? Nós dizemos para eles que se eu sou cristão, né? Nós sabemos que o Alcorão não é o meu livro santo. Meu livro santo é a palavra de Deus, né? Posto isto, irmãos, agora seria o momento, quem sabe, de nós efetuarmos algumas perguntas ao muçulmano que nós estamos evangelizando, né? Claro que para isso, como já falamos aqui, nós temos que conhecer o mínimo da sua crença, por isso nossos estudos, né? A Bíblia Sagrada nos diz para nós, né? Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 2:11, ele diz para nós ali que nós não ignoramos os ardis do nosso inimigo, né? Não que os muçulmanos sejam nossos inimigos, mas eles estão servindo a um Deus que não existe, né? Eles estão servindo a um Deus que nós não conhecemos, né? Eles estão servindo a um Deus errado, né? E esse Deus, neste momento que nós estivermos evangelizando essa pessoa, se nós não tivermos todo o cuidado, né? Eles podem vir com armas no sentido de nos atacarem, né? Agredirem a nossa fé, né? E ali a conversa fica por ali. Então temos que conhecer os ardis do nosso inimigo, né? Então nós podemos fazer a seguinte pergunta, irmãos, né? Agora nós passamos a questioná-lo. Conhecendo um pouquinho do Alcorão, nós podemos questioná-los, né? Perguntar para eles: o Alcorão que foi ditado por Maomé, o seu secretário, né? Ele é perfeito? Né? Maomé, quando ele recebeu as ditas revelações de Deus, através do anjo Gabriel, ele diz que ele recebeu mensagens de Deus, né? E, pasmem, irmãos, eu estudando, eu descobri que foi um cristão que deu a última palavra, né? Incentivando a Maomé que ele seguisse em frente, pois era a voz de Deus falando com ele. Maomé, quando recebia as revelações, conta-se na sua história, né? Na Suna, que são os registros biográficos do profeta Maomé, está registrado ali, irmãos, que quando ele recebia as mensagens, ele estava achando que estava ficando doido, né? Que ele estava ficando maluco, e ele chegou ao ponto até de querer tirar a sua própria vida, né? E ele falando com algumas pessoas, um familiar, né? Uma pessoa era cristã, e essa pessoa foi e falou para ele que não, que ele talvez fosse Deus, né? Afirmou para ele que talvez fosse Deus que estivesse usando como profeta, e ele creu naquilo, e daí começou ali creio que começa o islamismo, né? Podemos dizer assim. Então nós vamos perguntar para ele: você acha que o Alcorão que foi ditado por Maomé ao seu secretário é correto? Né? Claro que a resposta dele normalmente vai ser sim, ele vai dizer que sim, né? Que está correto, né? Aí você pode fazer mais uma perguntar para ele: se o Alcorão não erra ou não tem contradições, então como pode dizer o Alcorão, né? Como pode estar registrado lá que Jesus falou no capítulo 19:33, dizendo que ele nasceria, morreria e ressuscitaria, né? Isso está registrado lá na Sura, né? No capítulo 19:33 está registrado, né? Que Jesus disse que ele nasceria, que ele morreria e ressuscitaria. Mas no verso seguinte a este, né? No capítulo 19, no versículo 34, o Alcorão afirma ser Jesus, filho de Maria, né? O Alcorão fala bastante sobre Maria também, né? Depois, irmãos, lendo o Alcorão, no capítulo 4, no verso 157, ele vai negar, dizendo que ele não morreu e nem foi crucificado. Vai negar ao Senhor, né? Não seria, então, incoerência? Nós poderíamos perguntar para esse indivíduo. Não seria incoerência o Alcorão se contradizer assim? Hã? Irmãos, a Bíblia Sagrada não se contradiz. A Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, ela está em conformidade, né? A cada versículo que nós lemos é o Senhor falando conosco. Quando eu leio o Novo Testamento, eu encontro ali registrado que as coisas que foram escritas no passado, que ficaram registradas, foram escritas para nós, como figuras, como exemplos para nós, né? E a palavra do Senhor, eu gosto de dizer que a palavra se encaixa uma na outra, né? Então a palavra do Senhor não se contradiz, né? Mas vamos ler o Alcorão nesses versos que nós citamos aqui, né? Citamos aqui o capítulo 19:33, o verso 34, depois o capítulo 4 e o verso 157. Vamos ler aqui o que diz aqui no capítulo 19, verso 33. Olha o que está registrado, é Jesus falando, né?
a paz está comigo, desde o dia em que nasci, estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. Ou seja, o Alcorão, a Bíblia deles, está afirmando que Jesus estava ali falando sobre ele, dizendo, né, que a paz estava com ele quando ele nasceu, né, a paz está com ele, estará com ele no dia em que ele morrer, né, e como no dia que ele for ressuscitado. Então eles estão dizendo que eles creem que Jesus nasceu, Jesus viveu, né, Jesus morreu e ressuscitou. Né? Aí no versículo 34, ele vai afirmar que Jesus é o filho de Maria. E ainda fala assim, é a pura verdade, da qual duvidam. Né? Agora olha a contradição. No capítulo 4, no versículo 157, olha o que está registrado no Alcorão. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo realidade, certo que o mataram nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas, porém o fato é que não o mataram. Então veja bem, meus irmãos, um capítulo da Bíblia deles, do Alcorão, né, do livro sagrado deles, eles afirmam que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Né? No outro eles vão dizer que não o mataram, né? Que Jesus não morreu, que ele não foi crucificado. Então é o Alcorão, irmãos, é a Bíblia deles se contradizendo. Seria uma pergunta assim. Meus amados, para curiosidades nossas, na biografia de Maomé, né, nós vemos registrado que a primeira vez que ele recebeu a visita do anjo Gabriel, né, o anjo estrangulou Maomé até que não houvesse fôlego nele, né, exigindo que ele recitasse versos divinos. Né? Essas revelações que Maomé supostamente recebeu do anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel que foi entregar a mensagem para Maria. Né? A Bíblia, por conseguinte, irmãos, e o próprio Alcorão, né, conta que quando o anjo foi visitar aqui Maria, como já falamos, sobre o nascimento de Jesus, o Messias, tudo ocorreu num ambiente de paz, né? Num ambiente sublime, repleto da graça de Deus. Né? É assim que nós lemos a palavra do Senhor ali, a presença do anjo Gabriel ali, entregando a mensagem para Maria. Né? É estranho, irmãos, né? Notoriamente estranho, né? A diferença entre a atitude do anjo Gabriel nesses dois episódios, você não acha? Né? Será que é o mesmo anjo Gabriel nos dois casos? Né? É da gente colocar isso, se possível, deixar o muçulmano lê-lo. Se ele tiver um exemplar no momento que estamos evangelizando, pedir para ele ler. Marcar esses textos e mostrar para eles. Amém, queridos? Né? A Bíblia, irmãos, ela não relata nenhum caso de agressão, né? Com os homens de Deus, os profetas que receberam as revelações da parte de Deus, né? Muito pelo contrário, né? Quando algum deles sentia a presença de um anjo, ele não suportava, né? O poder do anjo, o poder da presença de Deus naquele anjo, né? E eles esmoreciam, caíam por terra, né? Chegavam a se ajoelhar diante dos anjos, né? Do anjo que estava trazendo a mensagem de Deus, né? E o anjo simplesmente estendia a mão e levantava-se e o colocava de pé, né? Então, muito estranho esse anjo, né? Mas mais uma pergunta aqui, irmão, a esta alma que está sendo evangelizada, né? A este suposto muçulmano, né? Se o Alcorão, irmãos, é a palavra de Deus, pergunta para o muçulmano, né? Se o Alcorão é a palavra de Deus, por que ele próprio orienta seus leitores a confirmarem as verdades na Bíblia Sagrada? Agora você para pensar, né, irmão? Você tem a palavra de Deus, né? E se na própria palavra do Senhor tivesse ali um texto mandando você olhar em outros livros, mandando você confirmar em outras fontes se aquilo que está sendo lido ali é verídico, né? Você confiaria na palavra de Deus? É claro que não, né? Então a pergunta é essa: se o Alcorão é a palavra de Deus, por que ele próprio orienta os seus leitores a confirmarem as verdades na Bíblia Sagrada? Vamos ver isso, né? Na Sura 10:94, no capítulo 10, versículo 94, olha o que está registrado lá na Bíblia dos muçulmanos, né? Porém, se estás em dúvida sobre o que temos revelado,
Consulta aqueles que leram o livro antes de ti. Sem dúvida que te chegou a verdade do teu Senhor. Não seja, pois, dos que estão em dúvida. Olha só, irmão. Está mandando se o crente no Alcorão, se aquele que está lendo o Alcorão estiver em dúvida, manda consultar, né, a outros que leram antes dele, né? Eles, irmãos, eles têm os textos da Torá, né? Eles têm os textos do Pentateuco que eles creem, né? E eles leram, alguém leu, para depois surgir o livro do Alcorão, né? Olha o que está escrito no capítulo 5, versículo 68. Dize, ó adeptos do livro, em nada vos fundamentareis, enquanto não observares os ensinamentos da Torá, do Evangelho e do que foi revelado por vosso Senhor. Está mandando aqui, irmãos, né, observar a Torá e observar o Evangelho. Amém, queridos? Aqui, irmãos, esta religião muçulmana, o islamismo, né? Acredito, não sei se posso dizer o islamismo, mas a religião muçulmana, o Maomé, essas crenças dele começou a ter essas revelações no século 6, 7, né? Mais ou menos, não lembro bem agora, depois de Cristo, né? Veja bem, eles tinham a Bíblia Sagrada, eles conheciam o Antigo Testamento, né? E aqui o próprio Alcorão está mandando o crente, o muçulmano, consultar na Bíblia Sagrada. Que veracidade existe neste Alcorão. Então, irmãos, diante desta primeira questão aqui, sobre o Alcorão, né, nós podemos afirmar, né, com total convicção, só a Bíblia, só a palavra de Deus é o poder de Deus, né, para transformar a vida de todo aquele que nele crer, né? Ela não precisa de nenhum outro livro ou palavra para confirmar a sua verdade. Ela é a verdade de Deus revelada aos homens, né? Olha o que o Salmo 33:4 nos diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Glória a Deus por isso, irmãos, né? Por cremos e termos tido um encontro com a palavra de Deus. Vamos ver aqui agora, irmãos, algumas perguntas, alguns questionamentos sobre Maomé, né? Sobre este homem, né? Temos tido a oportunidade de ler bastante sobre este homem e algumas perguntas feitas por um muçulmano que poderia ele nos fazer, né? De repente estamos evangelizando essa pessoa e ele nos perguntar: o que você pensa a respeito de Maomé? Essas perguntas podem surgir, irmãos, porque eles vão, né, testar nossos conhecimentos, né? Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, não vamos poder responder com mansidão, né? Então, se nos perguntarem o que você pensa a respeito de Maomé, né? Irmãos, temos que entender que Maomé, né, para um muçulmano, ou seu outro nome chamava-se Muhammad, né? Ele é a pessoa mais preciosa do mundo, né? Como Cristo é para nós, né? Maomé é para eles, né? A maneira como você vai responder essa pergunta vai dar o tom para qualquer relacionamento no futuro, né? A conversa pode ficar por ali, né? A sua evangelização acabou, né? Então nós temos que ser honestos, né? Sermos honestos, mas quando nos referimos a Maomé, nos referimos a ele com respeito, né? Da mesma forma que nós gostaríamos que, quem sabe, o amigo muçulmano lá respeitasse o nosso Deus, né? O nosso Jesus, né? Sua resposta, irmãos, poderia ser a seguinte, né? Vamos acompanhar aqui uma linha de raciocínio aqui no estudo, que diz assim: você sabe que Maomé não é o meu profeta, ele é o seu profeta. Embora eu não acredite exatamente no que você acredita sobre ele, eu te respeito. Politicamente ele foi um reformador, um estadista, um líder nacional, né? E realmente ele foi tudo isso, né? Em termos religiosos, ele chamou idólatras de volta à adoração monoteísta. Ele também falou muitas coisas positivas sobre o meu Senhor Jesus. Creio que cada uma dessas razões faz com que ele tenha sido o revolucionário que foi. E me permita te apresentar quem verdadeiramente Jesus foi, o Salvador. Quem sabe nós gravarmos isso ficar no nosso coração? Que resposta linda, né? O profeta deles, o Jesus deles, vamos dizer assim, né? Foi um grande estadista, foi um grande líder nacional, né?
em termos religiosos, como está registrado aqui, né? Ele chamou idólatras de volta à adoração monoteísta. Ele estava num lugar, irmãos, onde as pessoas adoravam vários deuses, né? Inclusive ele foi expulso daquele lugar, né? Aquela história lá de ir lá para Meca, lá para Medina, lá, né? Lá para Meca, começou naquele dia que ele foi expulso lá, né? E ali, irmãos, ele tentou implantar, né, o Deus único, o Alá, né? Então, irmãos, ele foi um líder, né? Foi um estadista, mas Salvador foi só Jesus. Bem, queridos? Então vamos lá. Mais uma pergunta aqui, irmãos, que nós podemos fazer nesta questão de Maomé. Quanto a Maomé, nós podemos perguntar para um muçulmano: você crê que Maomé foi realmente o selo dos profetas? Claro que eles vão dizer que sim. Eles vão dizer que sim, Maomé foi o selo dos profetas, foi o último profeta, como eles creem que Deus falou, né? O último profeta que Deus falou foi Jesus, irmãos, né? Mas eles creem que foi Maomé, né? Nós cristãos, irmãos, nós sabemos que o Alcorão não atribui a divindade a Jesus, né? Eles consideram apenas Jesus um profeta, né? Porém, irmãos, tanto no Alcorão como na Bíblia, Jesus, irmãos, tem singularidades que o eleva acima de todos os outros profetas, né? Até mesmo dentro do Alcorão, é que eles não conheceram, eles não enxergaram isso ainda, né? O Alcorão, quando fala sobre Jesus, revela certas características que somente ele possui, né? Quer ver um exemplo? Ele nasceu de uma virgem, está registrado lá na Sura, que nós lemos, não está? Em outras partes também, outros capítulos, está registrado que ele nasceu de uma virgem, Jesus nasceu de uma virgem, né? No Alcorão está registrado. Está registrado lá que ele era unicamente santo, puro e imaculado. Olha só, né? Agora vejamos o seguinte, irmãos, esse raciocínio, né? Se nós compararmos o testemunho do Alcorão a respeito de Jesus, facilmente podemos ver a diferença moral que Jesus tem em relação a Maomé. Jesus versus Maomé, né? De acordo com o capítulo 33, né? O capítulo Sura, né? 33, versículo 39, está escrito ali, irmãos, que Deus puniu Maomé por ele ter desejado se casar com a esposa divorciada do seu próprio enteado, né? Está registrado ali, irmãos, que ele também casou com uma menina de 9 anos de idade, né? Está nas sunas, lá nas biografias de Maomé, constam esses registros, né? Maomé casado com uma menina de 9 anos de idade, nas nossas leis hoje ele seria um pedófilo, né? E Deus o puniu por ele ter desejado se casar com a esposa divorciada do seu próprio enteado, né? Jesus, irmãos, disse o que na sua palavra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pergunta é, irmão, se Jesus é o caminho, então quem é Maomé? Nós podemos aqui afirmar para esse muçulmano, né? Sabemos que Maomé foi o fundador do islamismo, o seu estilo de vida e os seus ensinamentos são base referencial para todos os muçulmanos, mas você já aprofundou seus estudos sobre a vida dele na própria literatura muçulmana? São pessoas, irmãos, que estão ali, muitas das vezes, como já tivemos a oportunidade de ver em outros estudos, forçadas por força, né? Não tem opções, muitas das vezes, estão ali servindo a esse Deus, né? Nós temos a certeza, irmãos, que todo ser humano ele preza pela sua liberdade, né? E o direito de escolha. Ninguém deseja viver nada por imposição, muito menos através de violência, intolerância e opressão, né? Todos nós queremos receber o bem, né? E é exatamente o que Deus tem para nós, né? Amém, meus queridos? A palavra de Deus diz para nós que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Entendamos o seguinte, irmãos. Uma coisa é certa, o Islã, eles falam que fazem o bem, né? Mas o Islã só faz o bem para quem o aceita, né? Ao passo que a palavra do Senhor nos exorta para nós amarmos principalmente os nossos inimigos, né? Nem todo muçulmano, irmãos, ele é terrorista, né? A gente não pode pensar desta forma assim, né? Nem todo muçulmano é terrorista,
mas é ali no meio deles, irmãos, que surgem. Eles pegam aqueles textos de violência e começam a vivê-lo, tá? Ao pé da letra. Ao passo que Jesus disse o quê? Olha que Jesus registrou aqui. Separei um texto glorioso aqui de Mateus 5, 43, 45. Olha o que nos diz. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 43, 45. O sol é a chuva, irmão. O Senhor preparou tanto para os justos como para os injustos. Temos que amar o nosso inimigo, pagar o mal não com o mal, mas com o bem. Deus assim tem nos chamado para isso. Então, irmãos, nós podemos dizer com carinho, a essa pessoa que nós estamos evangelizando, a esse possível muçulmano, você nunca leu e ouviu falar que Jesus promoveu guerras ou perseguições para convencer as pessoas a segui-lo. Pelo contrário, sua mensagem sempre foi amorosa e verdadeira, visando levar o homem à consciência dos seus erros, dando a ele a oportunidade e um estilo de vida diferente, enviado por Deus como genuína expressão dele. Jesus foi revelado à humanidade como seu único salvador e doador de toda a abundância de vida. Bem, vamos então aqui à nossa última questão, irmão. Questões sobre a Bíblia. Tem muita coisa, irmãos. Teríamos muitos textos, muitas coisas. Não há comparação com a palavra do Senhor, com a Bíblia Sagrada, Mas, como estamos evangelizando, temos que estudar e estar preparados, ter essas ferramentas em mãos, Essas questões, irmãos, elas podem ser apresentadas dentro de uma conversa amigável com o muçulmano, Deve ser, A Bíblia é a literatura islâmica, irmão, que tem ensinamentos diferentes. Como saber qual deles tem inspiração divina? Se por um momento, irmãos, nós deixarmos as questões de fé de lado, e passarmos a analisarmos fatos históricos, nós vamos observar que só isso, irmão, seria o suficiente. Só isso já chamaria a nossa atenção. Historiadores, pesquisadores, a ciência, têm apontado diversos problemas em relação às tradições literárias islâmicas. Há sérios questionamentos a respeito das suas fontes, além de terem sido escritas tardiamente em relação aos eventos. Foram escritas muito pós-Bíblia, bem depois. Foram redigidas por não árabes, que nunca estiveram na Arábia. Os seus compiladores, aqueles que compilaram o Alcorão, eles tinham liberdade para acrescentar, alterar, suprimir informações, conforme suas convicções pessoais, conforme lhes parecia bem, um aumento de detalhes, ao longo do tempo. Vamos lá então. Olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que não existe nenhum desses elementos controversos, Nada disso caracteriza a Bíblia Sagrada, a qual foi inspirada por Deus. É o que nos ensina o texto base do estudo aqui, A palavra de Deus, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda a Bíblia Sagrada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para confrontar, para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, para confrontar o erro, para corrigir, para instruir em justiça. Aí ele vai dizer o texto que nós lemos, nosso texto base, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Às vezes, nós olhando para esse texto, eu fiquei lembrando que às vezes a gente diz, que não somos perfeitos, vamos ter perfeição somente na glória quando formos transformados, mas a palavra de Deus aqui que está nos afirmando para nós, para que o homem de Deus seja perfeito, Perfeito no que, irmão? Somos pecadores, mas somos remidos, fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas podemos ser perfeitos em fazer a obra do Senhor.
né? Fazer com mestria a obra de Deus. Né? Então aqui, irmãos, continuando aqui o confrontamento da Bíblia com o Alcorão, né? O Islã, irmão, ele diz que a Bíblia foi adulterada. Eles falam isso, né? A Bíblia foi adulterada. Né? A primeira resposta em relação à própria fé muçulmana pode ser respondida com uma outra, né? Uma outra pergunta. Se a Bíblia foi adulterada, por que é que a maioria do seu conteúdo é aceito pelo islamismo? Como lemos aqui, né? E provamos ali nas suras, né? Nos capítulos ali, que eles mandam o crente muçulmano consultar a Bíblia Sagrada. Tá? Se a Bíblia foi adulterada, por que ele aceita na sua maioria pelos islâmicos? Né? Gentilmente, irmãos, com um sorriso no rosto, aponte o caminho para Jesus, né? Aponte o caminho para essa pessoa, para essa alma, para esse muçulmano. Aponte o caminho para Jesus e para as Escrituras Sagradas, né? O nosso objetivo não é ganhar a discussão com ninguém, né? Mas ganhar um amigo, né? E um ouvinte do Evangelho. Né? Quer ver como a nossa Bíblia é maravilhosa? Olha que glorioso, olhando para essa questão, né, de discussão, para nós evitarmos discussão. Ninguém tem que ganhar discussão nenhuma. Né? Eu sempre lembro muito daquele hino que canta para nós, que é na nossa harpa cristã, que diz que não posso te explicar, né? Com meigo é meu Jesus. Né? Eu não posso explicar para ninguém com meigo é meu Jesus, porque a experiência que eu tive com Deus não é a mesma experiência do outro. Né? A experiência que eu tive com Jesus, ninguém vai ter a mesma experiência. Né? Pode ter algo similar, parecido, mas a mesma coisa que eu vivi com o Senhor não vai ter. Né? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, né? Quando fala de discussões. Paulo, mais uma vez exortando a Timóteo, ele vai dizer: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Olha só, irmão, né? A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Né? Texto glorioso, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 23 ao 26, né? Está dizendo para nós aqui, para nós rejeitarmos, né? Evitarmos as questões loucas e sem instrução, bem claro aqui, irmão, né? Sabendo que elas vão só produzir contendas, né? Mas ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Bem? Que nós possamos orar ao Senhor, irmãos, e o Senhor vai colocar a sua palavra, né? Não isolando o texto, mas há um texto que diz para nós nos preocuparmos, que Deus vai colocar em nossa boca aquilo que nós temos que falar, né? Claro que literalmente o texto ao pé da palavra está falando quando algum cristão era levado diante do juízo, né? Mas podemos aplicar isso, né? Deus coloca, podemos aplicar isso durante o evangelismo, né? Deus coloca na nossa boca, irmão, se nós vivermos, né? Se o nosso coração mais uma vez estiver cheio da palavra de Deus, né? No momento certo, Deus nos usa, né? Até saímos dali e ficamos pensando, né? Como eu pude falar tudo isso, não foi você, foi o Espírito Santo de Deus que te usou neste momento para você transmitir, aleluia, essa vontade dele. Bem, queridos? Concluindo aqui, irmãos, essa parte, concluindo aqui o nosso estudo, né? As respostas pontuais, né? Essas respostas pontuais poderiam ter outras perguntas, outras respostas nesse estudo, né? Elas não devem ser usadas como armas, né? Mais uma vez aqui, né? No ataque ao muçulmano, né? São apenas instrumentos de desobstrução espiritual, né? Para que essas vidas venham a conhecer as delícias da salvação, né? Na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Esforce, né? Para aprender, para estudar, né? Ore, peça ao Senhor para que Ele coloque um amor incondicional em seu coração pela vida desse povo, em especial, por que não, né? Desse povo aprisionado, né? Na grande mentira que é esse Islã, né? Que o Senhor nos dê graça, irmão, que o Espírito Santo nos ajude e nos capacite, né, para a realização desta grandiosa tarefa, né? Se você puder, onde você estiver agora nesse momento, curve sua fronte, vamos orar ao Senhor, fazer uma oração especial
para este povo. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Tua verdade que tens colocado, Senhor, em nossos corações. Te pedimos ao Senhor, nos capacita, nos orienta, nos dê condições, Senhor. Cria circunstâncias, Senhor, para que venhamos ganhar estas almas que hoje, Senhor, professam a fé em Alá. Que venham a ter um encontro com a tua verdade e sejam salvos por Cristo Jesus, teu Filho. Amém, Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor Jesus, porque o Senhor visitaste o nosso coração. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, para que nós possamos receber, Senhor Jesus, e usar, Senhor, aquilo que foi ministrado, que a tua presença possa ser manifesta nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo ser com todas as igrejas. E a igreja diz com muita alegria no teu coração: 1, 2, 3. Amém.